todas e a todos. Vamos dar continuidade a este evento, o workshop da Rede Brasil-Alemanha de Pesquisa em Direito Consumidor DAD CAPES, em que estamos aqui celebrando os 200 anos da imigração alemã no sul do Brasil. Cumprimento inicialmente a professora Cláudia Lima Marques, a quem agradeço muito a gentileza do convite de presidir essa importante mesa. Vamos agora, neste painel, tratar do tema Novos Desafios da Aplicação do Direito na Proteção do Consumidor. Teremos a honra de receber a professora doutora Caroline Meller-Hannesch, da Universidade de Halle. E também teremos aqui a palestra do nosso estimado colega, professor Marcelo Schenk-Duck, também membro do CDA, e será debatedora a doutora Marcela Joelson, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também aguardo ansiosamente para ouvi-la. Então, para não perdermos mais tempo, já passamos a palavra diretamente para a professora Caroline. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für diesen freundlichen Empfang, für die freundliche Vorstellung. Es gibt jetzt unser Netzwerk tatsächlich schon seit 10 Jahren. Viel ist in diesen Jahren passiert. Die Welt ist letzten Endes nicht mehr dieselbe, wie sie war, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben eine Pandemie, mehrere Regierungswechsel, einen Regierungszusammenbruch in Deutschland zumindest erlebt. Wir haben ihr musstet eine Flut durchstehen. Aber unser Netzwerk ist wie eh und je fest verbunden und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar allen Kolleginnen und Kollegen und inzwischen wirklich Freundinnen und Freunden. Ja, nun zum Thema. Ich bin nicht ganz im richtigen Panel, denn sonst spreche ich gerne über Rechtsdurchsetzung, denn ich bin Prozessrechtlerin und das auch mit ganzem Herzen. Heute wollte ich über Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit sprechen, aber auch dazu haben wir jetzt ja schon einige Vorträge gehört. Also gestern und heute haben Ann-Christine, Ann-Kathrin und Fabio hervorragende Referate gehalten. Deswegen stecke ich in einem gewissen Dilemma, aber ich werde versuchen, das zu lösen, indem ich meine Präsentation radikal gekürzt habe. Es bleibt bei dieser einen Slide. Und vor allem würde ich gerne vielleicht ein bisschen mich von den rechtlichen nationalen Rahmenbedingungen verabschieden und etwas zu den grundlegenden, auch durchaus philosophischen Fragen kommen, die bei dem Thema Verbraucherrecht und Nachhaltigkeit ja diskutiert werden müssen, denke ich. Ich würde auch einige Thesen aufstellen, über die wir uns, denke ich, in unserer Zeit Gedanken machen müssen, sollten. Und ich hoffe, das kann zu einer Diskussion anregen. Ich denke tatsächlich, dass es zwischen dem Nachhaltigkeitsziel und dem Verbraucherschutz Widersprüche und Probleme geben kann. Wir stehen da vor sehr großen Veränderungen. Die Richtlinien, die frühen Richtlinien hatten das Binnenmarktziel als große Vision in ihren Texten stehen. Und die heutigen Richtlinien, also die Right-to-Repair-Richtlinie, die EMCO-Richtlinie, die greifen eben das Ziel der Nachhaltigkeit auf. Schon die ersten Artikel setzen beide Ziele nebeneinander, aber man weiß nicht recht, ob das ein und oder vielleicht doch eher ein trotzdem ist. Ich möchte das an verschiedenen Beispielen festmachen. Zum Ersten, das Ziel der Information hat sich verändert. Wenn wir von Verbraucherinformation im klassischen Sinne sprachen, dann ging es immer darum, die wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers zu fördern, damit er seine privaten Vorlieben verfolgen kann. Heute dient
Information wohl eher der Steuerung. Sie ist auf ein Nudging gerichtet. Wir haben den Green Deal auf europäischer Ebene nun schon präsentiert bekommen. Verbraucher sollen durch Information zu einem nachhaltigen Konsum geführt werden. Es geht also nicht mehr um Konsum und Binnenmarkt an sich, sondern um ein bestimmtes Konsumziel. Das ist in meinen Augen der erste Widerspruch. Dann gibt es einen zweiten Konflikt, will ich es einfach mal nennen, nämlich denjenigen zwischen Komfort und Nachhaltigkeit. Das wirkt sich schon bei dieser Information aus, denn wer soll die vielen Informationen eigentlich sachlich verarbeiten, lesen und prozessieren und dann noch Lebenszeit übrig haben, vielleicht auch noch sich mit Freunden zu treffen, seine Familie zu versorgen und Ähnliches? Haben wir überhaupt noch Zeit für etwas anderes als für nachhaltige Konsumentscheidungen? Jede Entscheidung ist aufwendig geworden, wenn wir nachhaltig konsumieren möchten. Ein Konflikt zwischen Nachhaltigkeit und Verbraucherkomfort gibt es auch beim Widerrufsrecht. Wir haben Professor Thomas gehört, der verdeutlicht hat, dass die Rücksendung von Waren erhebliche Umweltprobleme verursacht. Gleichzeitig ist das Widerrufsrecht aber ein klassisches Verbraucherrecht, was dem Verbraucherkomfort dient. Und wir können nicht so tun, als gäbe es da nicht einen Widerspruch. Ich will ja nicht sagen, dass er nicht lösbar ist, aber wir sollten ihn zumindest uns vergegenwärtigen. Das betrifft auch das Right to Repair. Auch da gibt es erstmal kein vordergründiges Interesse des Verbrauchers, die reparierte Ware statt einer neuen zu wählen. Das Widerrufsrecht hat Folgen für die Umwelt und die neue oder Überproduktion hat ebenso Folgen für die Umwelt. Ein dritter Punkt. Ein Konflikt im Grunde zwischen individuellen Vorlieben bei der Vertragsgestaltung und der Aufladung des Zwei-Parteien-Vertrages mit Nachhaltigkeitskriterien. Wenn wir etwa darüber nachdenken, was die vertragsgemäße Beschaffenheit einer Ware ist, dann würden wir heute Nachhaltigkeitsgesichtspunkte mit in den Vertrag hineinlesen, obwohl sich die Parteien darüber überhaupt keine Gedanken gemacht haben, vielleicht nicht einmal Interesse an einer nachhaltigen Ware haben, sondern eher an einer billigen Ware. Das heißt, wir laden den Vertrag mit über individuellen Kriterien auch des Gemeinwohlinteresses auf und damit verabschieden wir uns von der reinen Orientierung am Äquivalenzinteresse zwischen den Parteien. Und ein letzter Punkt zur Veränderung. Wir nehmen eben nicht mehr nur den Verkäufer oder die Vertragspartner in die Pflicht, sondern wir greifen in die Lieferkette zum Hersteller und beim Green Deal sogar bis zu den Importeuren mit unseren Regelungen auf. Die Idee des europäischen Green Deals ist, dass ausschließlich nachhaltige Produkte in die Europäische Union gelangen und dass damit auch eine Steuerungswirkung weit über den Binnenmarkt hinaus erreicht wird. Das ist eine weitere deutliche Veränderung, die das Nachhaltigkeitsziel in das Verbraucherrecht gebracht hat. Das heißt, wir können eine Veränderung des Verbraucherrechts durch die Nachhaltigkeit in meinen Augen zumindest klar bejahen. Damit lässt sich auch nicht mehr negieren, dass ein neues, verändertes Verständnis von Privatautonomie Einzug gehalten hat, welches dann möglicherweise weit über das Verbraucherrecht hinausreicht, auch in das allgemeine Vertragsrecht. Das ist ein Verständnis von Privatautonomie, das nicht mehr den Willen an die Stelle der Vernunft setzt, sondern angesichts der existenziellen Notwendigkeit des Wandels vom Massenkonsum zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wird die Privatautonomie
heute nur noch im Sinne einer bewussten Konsumentscheidung oder sogar des Konsumverzichtes verstanden. Das bedeutet, wir verstehen letzten Endes Privatautonomie anders. Diese Realität sollten wir sehen und nicht denken, die Nachhaltigkeit könnte jetzt ohne weiteres in unser altes Verbraucherleitbild eingepasst werden. Das neue Leitbild des Verbrauchers ist dasjenige eines Verbrauchers, der bewusst einkauft, verzichtet, reparieren lässt, statt wegzuwerfen. Und damit kommt ein ethisch-moralisches Element in den Vertrag hinein, was über das Rechtliche weit hinaus reicht. Rechtlich gewendet interpretiert dieses Ergebnis aber auch den vertragsrechtlichen Freiheitsbegriff neu. Der Verbraucher ist jetzt nicht mehr Promotor des Binnenmarktes, sondern er ist Promotor einer nachhaltig globalisierten Wirtschaft. Und er hat eben damit auch maßgeblichen Einfluss auf die Importe. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Damit sind wir letzten Endes beim Freiheitsbegriff unserer Gesellschaft und nicht nur bei einem rechtlichen Freiheitsbegriff. Wir leisten uns nicht mehr das Rauchen in öffentlichen Räumen. Wir leisten uns nicht mehr das unkontrollierte Einleiten von Schmutz in die Gewässer. Wir leisten uns nicht mehr das Fahren ohne Anschnallgurt oder den Ausschluss von Frauen aus bestimmten Berufsgruppen. Einen nicht nachhaltigen, nicht bewussten Konsum wollen und können wir uns wohl auch schlicht nicht mehr leisten. Ich möchte das jetzt aber auch positiv wenden. Warum sollten wir auch ein Freiheitsverständnis verfolgen, das nicht nach dem Ziel der Freiheit fragt, sondern nur danach, wie bin ich möglichst frei von etwas? Privatautonomie auf dieser Basis nur noch als nachhaltige Autonomie zu schützen, scheint tatsächlich der zukunftsfähigere Ansatz zu sein. Privatautonomie ausschließlich mit Konsum gleichzusetzen, ist hingegen eine mehr als traurige Perspektive. Es ist letzten Endes ein Freiheitsverständnis, welches seine eigenen Kinder frisst. Sie kennen alle von Büchner das Buch Dantons Tod. Es geht um die Geschichte, wo in den späten Jahren der Französischen Revolution der Terror beginnt, weil die Ideologie des jeweils anderen nicht anerkannt wird. Und in diesem Buch gibt es eben diesen Satz, die Revolution frisst ihre Kinder. Und unsere heutige Freiheit frisst tatsächlich ihre Kinder. Ich würde dem gerne ein anderes Freiheitsverständnis entgegensetzen, nämlich dasjenige von Immanuel Kant, der unter positiver Freiheit das Vermögen der Vernunft verstand, sich selbst Gesetze zu geben. Jean-Paul Sartre hat gesagt, wir sind zur Freiheit verdammt. Auch wenn wir nicht entscheiden, üben wir Freiheit aus. Es gibt aber auch in der Nachfolge der Existenzialisten oder der späten Existenzialisten Autoren, an denen wir uns orientieren können. Wenn wir uns neben Sartre vielleicht Albert Camus vor Augen führen, der die Realitäten des Dramas gesehen hat, nicht mehr an Gott glaubte und trotzdem Tatkraft und Mut in seinen Büchern propagiert hat. Oder denken wir an Antoine de Saint-Exupéry, der im Vol de Nuit über den Anden seine Angst besiegt hat und eben am Ende ist er tatsächlich leider im Flugzeug auch abgestürzt, aber er beschreibt sehr eindrücklich den Mut, den er aufgebracht hat, in diesen frühen Flugzeugen hier in Südamerika über die Anden zu fliegen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Autor François Mauriac bekannt ist. Er hat auch die menschliche Seele in all ihren schrecklichen Untiefen erkannt und hat dann den Satz formuliert, es nützt dem Menschen nichts, wenn er den Mond gewinnt, wenn er dabei die Erde verliert. Alle Körper und aller Geist zusammen wiegen nicht die kleinste Regung von Liebe auf. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie mir, dass ich so philosophisch werde. Wir haben über viele detaillierte Rechtsnormen gesprochen. Ich erlaube mir einfach heute unter Freunden mal diese
Überlegungen. Das sind Überlegungen, die aber durchaus auch rechtliche Grundlagen haben. Wenn wir uns das Freiheitsverständnis der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen anschauen, dann haben wir im SDG 12 und 13 genau diese Vorstellung von nachhaltiger Wirtschaft. Wenn wir uns die Grundfreiheiten der europäischen Verträge anschauen, dann sind das immer positive Freiheiten. Freiheit zu gründen, zu reisen, sich niederzulassen, Dienste anzubieten. Es geht um positive Gestaltung, es geht um Ermöglichung, die uns hier das europäische Recht eröffnet. Und es geht nicht um einfache Negation staatlicher Einmischung. Auch die Europäische Grundrechtecharta kombiniert das Verbraucherschutzziel explizit mit dem Umweltschutzziel. Sie verpflichtet die Politik der Union auf ein hohes Umweltschutzniveau, so steht es auch im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Auch in der deutschen Verfassung haben wir inzwischen einen Artikel 20a, du kennst ihn bestimmt, der wohl auch eine nachhaltige Auslegung des allgemeinen Privatrechts nicht nur gestattet, sondern sogar fordert. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich wichtige Einwände. Setzt das so formulierte positive Freiheitsbild die Moral an die Stelle des Rechts? Lädt das Recht zumindest moralisch auf? Geht es nur um gute Absichten und Paternalismus? Ich möchte diese Frage noch um die banale Hinzufügung ergänzen. Bringt die Einfügung des Nachhaltigkeitsziels in das Verbraucherrecht überhaupt etwas? Nachhaltigkeitsbewusste individuelle Entscheidungen mögen gut sein, aber sie sind sicherlich nicht genug, um den Planeten zu retten. Die Idee des individuellen ökologischen Fußabdrucks ist methodisch einiger Kritik ausgesetzt und sie taugt sicherlich nicht als einziger Indikator für die Beurteilung von Nachhaltigkeit. Ein weiterer Einwand: Wird mit dem hier vorgetragenen Verständnis nicht dem Verbraucher eine zu große Last aufgelegt, wir würden sagen, der schwarze Peter gegeben, dass er nun die Welt retten soll? Das ist insbesondere für vulnerable Verbraucher eine Überlastung. Die Preise steigen, die Auswahlentscheidungen sind erschwert. Nicht nur verletzliche, vulnerable Verbraucher können damit überfordert sein. Kürzlich hieß die Überschrift im Wirtschaftsteil einer deutschen überregionalen Zeitung: Bio ist ein Wohlstandsprodukt. Das heißt, der aufgeklärte, reiche Verbraucher kann sich leisten, biologisch nachhaltig produzierte Ware zu konsumieren, aber der Vulnerable möglicherweise nicht. Ich komme zurück auf den Green Deal und ich denke, der hat trotz seiner selbstverständlich vorhandenen Schwächen eigentlich einige ganz schlaue Antworten auf diese Fragen gefunden. Ihr habt sie schon präsentiert und ich denke, die Lösung liegt tatsächlich oder sein Ansatz liegt tatsächlich darin, dass er verzahnt und Pflichten in ein Verhältnis von Reziprozität setzt. Das heißt, er verzahnt öffentliches Recht mit Privatrecht und er legt zugleich eben nicht nur dem Verbraucher, sondern auch den Herstellern, den Verkäufern, den Importeuren Pflichten auferlegt, die immer mit denjenigen des Verbrauchers in Interdependenz stehen. Und das ist ein Zugang, der möglicherweise tatsächlich geeignet ist, eben eine positive, in Richtung Nachhaltigkeit entwickelte Veränderung des Verbraucherrechts herbeizuführen. Ich möchte als Beispiel etwa nur nennen, dass die Pflicht zum Ökodesign zugleich gewährleistungsrechtliche Ansprüche generiert. Die Pflicht oder das Recht auf Reparatur geht mit Erleichterungen der Verjährung einher. Auch hier haben wir eine Reziprozität. Öffentlich-rechtliche Pflichten schlagen sich im privaten Leistungsverhältnis wider. Es geht also um weit mehr als individuelles ökologisches Handeln. Es geht um eine Transformation
des Wirtschafts- und Handelssystems, die von Europa aus vorgegeben wird, die zudem mit der Digitalisierung zu einer Transformation kombiniert wird. Den Einfluss der Einfügung des Nachhaltigkeitsziels jetzt mit anderen Projekten zu vergleichen, etwa der Abschaltung von Kohlekraftwerken in China, Indien oder Australien oder einer konsequenteren CO2-Bepreisung, das ist, glaube ich, ein Fehlschluss. Es ist letzten Endes ein Whataboutism. Beides muss natürlich in den Blick genommen werden. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klimabeschluss vom März 2021, es ging um eine Klage von Klimaschützern gegen eben die deutschen Gesetze, es hat gesagt, dass sich ein Staat seiner Verantwortung durch den Hinweis auf die Treibhausgasemissionen in anderen Staaten nicht entziehen kann. Und ebenso wenig kann, denke ich, das Verbraucherrecht sich aus dem Nachhaltigkeitsziel unter Berufung auf wirksamere Rechtsgebiete heraushalten. Zum letzten Punkt. Wie viel Belastung der Verbraucher durch das Verbraucherrecht erfährt, das ist letzten Endes eine Frage, die seit 25 Jahren, seitdem es nämlich Verbraucherrecht gibt, diskutiert wird. Beate hat sie gestern als Totschlagargument entlarvt. Eins ist klar, ein Umlegen von Preisen auf Verbraucher ist eben immer nur so weit möglich, wie Anbieter sich das leisten können, wenn sie ihren Kundenkreis behalten und ausbauen wollen, und der Spielraum ist da gar nicht allzu hoch. Man muss sich allerdings klar machen, dass die Einsparungen und Steigerungen von Lebensqualität, die haltbare und nachhaltige Produkte ermöglichen, sich erst à la longue bemerkbar machen und nicht schon beim kurzfristigen Blick auf das einzelne Produkt. Wenn wir hier den vulnerablen Verbraucher unterstützen wollen, ist das eine sozialpolitische Aufgabe. Wir müssen dann denjenigen unter die Arme greifen, die sich einen nachhaltigen Konsum nicht leisten können. Und ich kann nur sagen, dass in Deutschland man das bitte etwas besser machen sollte, als es in der Pandemie geschehen ist, wo eben im Grunde jeder so ein bisschen was bekommen hat. Man hätte viel gezielter den wirklich Bedürftigen helfen müssen. Nicht alles am Green Deal ist perfekt. Die Referentin, der Referent haben das dargestellt. Es fehlen noch Regelungen, etwa auch zur Nachlieferung mit Refurbished Goods, zur Haltbarkeitsgarantie, zu den Inhalten der vielen geplanten delegierten Verordnungen zu einzelnen Produktgruppen. Aber vieles von dem, was seit Jahren verlangt wird, ist auch gelungen. Die Reparierbarkeit als Merkmal der Beschaffenheit, die anerkannte zivilrechtliche Bedeutung öffentlich-rechtlicher Pflichten, einfache Kennzeichnungen mit Reparaturkennzahl, digitale Produktpasse, das sind die richtigen Wege in die Twin Transformation, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird dort zusammengedacht. Und auch die produktgruppenspezifische Regulierung ist ein guter Ansatz. Denn wir wollen ja auch Innovationsimpulse nicht bremsen. Das heißt, es kann nicht darum gehen, dass jetzt jeder das stinkende Auto Ewigkeiten fährt, sondern wir müssen einerseits Möglichkeiten schaffen, mit Langlebigkeit zu werben, Beispiel Waschmaschine. Andererseits müssen wir natürlich Innovationen ermöglichen, die ja vielleicht auch ein Produkt nachhaltiger machen. Und eins müssen wir uns auch klar machen, meine Damen und Herren, wenn wir das nicht tatsächlich in den nächsten Jahren in den Griff bekommen, werden wir andere Probleme bekommen. Es gibt genug Stimmen, die deutlich stärker hin zum Systemwechsel argumentieren und die Frage stellen, ob die ökologische Krise mit den Mitteln der Demokratie überhaupt gelöst werden kann. Das sind Themen, über die ich in demokratischen Staaten eigentlich lieber nicht diskutieren möchte. Mein Ergebnis heute steht fest: Der Einfluss der Nachhaltigkeit auf das Verbraucherrecht greift auf vielen Ebenen und mit breitem Anwendungsbereich und auch mit Widersprüchen. Aber wir werden wohl sagen müssen, Verbraucherrecht und Nachhaltigkeit wird ohne einander nicht mehr funktionieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Muito agradecido pela brilhante exposição, professora Caroline. Tenho aqui também curiosidades, não só de ordem filosófica, da sua palestra, que teve uma profundidade filosófica muito interessante e instigante, mas também como professor de Direito Tributário dessa casa. Se tivermos tempo, gostaria de ouvi-la sobre o CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, se houver essa possibilidade, que eu acredito que tenha uma relação interessante com consumo e sustentabilidade, principalmente nos países da Comunidade Europeia. Mas, para não interromper o fluxo das nossas conversas de hoje, vou passar de pronto a palavra ao estimado colega, o professor Marcelo, para sua fala sobre novos desafios da proteção do consumidor digital, projetos de lei 3514 de 2015 e 2338 de 2023 e a regulamentação das BETs. Professor, a palavra está com você. Muito obrigado, professor Arthur Ferreira Neto, pela gentileza. Meu bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os colegas na pessoa da professora Cláudia Lima Marques, responsável pela organização desse evento, e em particular os nossos estimados colegas alemães que vêm aqui nos prestigiar com a presença, professor Marcos, professor Thomas Müller, querida Caroline, Beata também. Cumprimento também a Marcela, que está aqui, e, claro, a nossa querida colega, a professora Caroline, né, que compartilha a mesa comigo. Muito bem. O tema da minha palestra, como já anunciado, é permitir aos senhores que tenham uma noção do atual desenvolvimento de 3 temas que nos instigam muito, que são, só deixa eu cuidar o tempo aqui, que são os temas, respectivamente, do superendividamento, do tema da inteligência artificial e, finalmente, o tema das apostas eletrônicas. E o problema que eu sugiro para a investigação nessa oportunidade é em que medida nós podemos notar um elemento unificador entre esses 3 campos, que são o superendividamento, o tema da inteligência artificial e o tema das apostas online. Por que é importante debater se há um elemento unificador entre esses 3 aspectos? Porque nós vivemos um tempo, penso eu, de muito ceticismo, de muitas dúvidas quanto à capacidade, não apenas do direito, mas legislativa, de lidar com os desafios que esses temas representam. Então, à medida que pudermos constatar a presença de elementos comuns nesses 3 âmbitos, talvez nós possamos, com maior facilidade, obter regulamentações uniformes que tratem dos aspectos centrais e, a partir daí, num método que quase dedutivo, eu diria, partindo do geral para o particular, oferecer soluções específicas. A hipótese que eu gostaria de defender nessa oportunidade, e tomei a liberdade de tentar fazer as transparências em alemão para facilitar para os colegas aqui presentes, é justamente ter em conta que o direito, nessa tentativa de sempre acompanhar ou perseguir as transformações sociais, infelizmente, anda sempre com um passo atrás. As coisas acontecem primeiro, os danos se projetam primeiro, e os legisladores, nós juristas, tentamos sempre, num segundo momento, decifrar os problemas e propor soluções. Isso, aliás, já é estudado na própria sociologia do direito há muito tempo, naquele círculo do direito vivo, onde os fatos brutos na sociedade se projetam e os juristas vão atrás propor as soluções. E é justamente esse aspecto que eu defendo, gostaria de defender nessa oportunidade, que justifica os nossos esforços, professora Cláudia, de irmos atrás, debatendo de soluções que podem amenizar esses problemas. Muito bem. Eu defendo, portanto, que o grande elemento que unifica esses aspectos do superendividamento, da inteligência artificial e das apostas eletrônicas é o dever de vigilância. Nós não podemos simplesmente permanecer inertes, acreditando, professor Arthur, que esses elementos não representam grandes ameaças a nós. Essas inovações do mundo digital,
e os riscos que daí advêm justificam, entendo eu, a existência de deveres de proteção estatais de grande magnitude e que justificam ainda pela própria hierarquia constitucional desses temas, já que envolvem direitos fundamentais, um diálogo institucional entre o parlamento e a jurisdição constitucional na busca das melhores soluções. Então, se nós não tratarmos esses temas, tanto da perspectiva da justiça, quanto da política, à medida que as leis são aprovadas num cenário da política, com as regras inerentes à política, nós não poderemos avançar. Nós precisamos deste diálogo na busca da efetividade. Então, para tanto, eu apresento aos senhores uma exposição dividida em 3 tópicos, como anunciei. No primeiro, vamos conversar rapidamente sobre o projeto de lei do comércio eletrônico. Na segunda parte, a questão do projeto de lei da inteligência artificial. E, finalmente, na última, a questão da regulamentação das apostas eletrônicas, das chamadas BETs. Vamos lá. Eu gosto dessa foto aqui, professora Cláudia. Eu acho a senhora muito simpática nessa foto, como sempre, e eu lhe homenageio neste sentido. Esse projeto do comércio eletrônico, notem os senhores que ele tem... Obrigado. Ele tem uma longa tramitação no Congresso Nacional, desde 2012, mais ou menos. E ele tem também origem numa comissão de juristas, entre as quais a professora Cláudia é uma das mais prominentes participantes. Se, por um lado, há o aspecto positivo de os políticos se inspirarem em nós juristas, porque, de fato, quem detém o conhecimento desses temas são os juristas, isso não significa que dificuldades não ocorram, até mesmo porque muitas vezes falta um consenso dentro do grupo de juristas. Então, imaginem se na política o consenso já é um problema considerável, quando muitas vezes não há o consenso dentro daquele grupo que deve fornecer soluções, essas questões contribuem significativamente para o atraso na tramitação. Outro aspecto positivo é que este projeto ele visa a aperfeiçoar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais intertemporais, mais modernas, com muita cadência em princípios pensados, discutidos, de modo que o comércio eletrônico ele não pode ser trabalhado independentemente da inteligência que permeia todo o sistema jurídico de proteção do consumidor. E aqui esse projeto avança para temas além do comércio eletrônico, como contratos internacionais, comerciais e, obviamente, de consumo. Tá? Vejam que essa sociedade de consumo, como a professora Cláudia nunca cansa de nos lembrar, ela experimenta uma notável e rápida evolução. Se existe algo que não é estanque em termos jurídicos entre nós, é justamente essas relações de consumo que são muito influenciadas pelas novas tecnologias. Então, falávamos durante isso nesse evento que esse comércio internacional é uma atividade, uma situação, inclusive do ponto de vista de diferentes regiões, com diferentes regulamentações jurídicas, que não pode ser freado e nem desconsiderado. Um dos problemas que a professora Cláudia levantou ontem entre nós é que está surgindo uma tendência em tratar essas matérias num projeto maior de atualização do nosso Código Civil. A grande questão é que o Código Civil, e não poderia ser diferente, ele não trata apenas de situações de consumo, obviamente. Então, o que nós tememos, como bem lembrado pela Cláudia, é que, ao tratar um aspecto muito específico e muito caro aos consumidores, dentro de um mundo muito maior, que é o das regulamentações civis, com as diferenças de intensidade de proteção, alguns aspectos principais possam inevitavelmente ser esvaziados. Então, isso é uma preocupação que todos nós temos. Tá? Esse projeto, na linha do trabalho da Comissão de Juristas, ele quer, sobretudo, fortalecer a confiança no comércio eletrônico a partir do momento em que se diminui a grande assimetria de informações
que existe nesse mundo digital. E, ao mesmo tempo, proteger aquilo que no mundo digital é muito importante, seja numa perspectiva de proteção de dados, de comércio eletrônico ou qualquer outro tema, que é a autodeterminação, a privacidade das pessoas e, sobretudo, a partir da formulação de standards ou critérios de transparência, algo que é muito difícil de se obter no mundo digital. E é justamente essa perspectiva do diálogo entre as fontes normativas que inspira não só esse, como também outros projetos correlatos, já que aqui, mais do que nunca, todos os setores do direito têm que convergir na busca dos objetivos prioritários. Pode lançar. Bom, aqui um aspecto que nos preocupa bastante também no comércio eletrônico é em que medida as regulamentações oportunizam aos consumidores a liberdade de escolha frente a novas tecnologias. Vejam que grande parte, Caroline, do direito constitucional, dos direitos fundamentais, é amparado num dogma de liberdade. Isso é assim desde os primórdios do constitucionalismo. E justamente em face de novas tecnologias, parece que muitas vezes essa liberdade se esvai frente a essa assimetria de poder das plataformas digitais. Temas que particularmente nos preocupam, a discriminação no mercado digital, o assédio de consumo por meio de publicidade abusiva, enganosa, de modo que nós estamos, no Brasil, a buscar a maior isonomia possível entre o mundo online e o mundo offline, tendo em vista que no mundo offline é muito mais fácil chegar a essas garantias, como liberdade, transparência e assim por diante. Bom, a grande questão que me parece que permeia, para encerrar esse tópico, a questão do projeto de lei sobre o comércio eletrônico, é o que eu defino como ponto-chave da discussão. A meta é sempre acrescentar e nunca reduzir a proteção do consumidor no Brasil. E isso deverá ser feito respeitando a estrutura principiológica do Código de Defesa do Consumidor, que, como falava agora há pouco, é uma das normas mais completas e ricas que nós temos, que faz um balanço muito preciso entre princípios, regras, informações e assim por diante. Então, o que nós temos em mente é que esse projeto pretende atualizar o Código de Defesa do Consumidor, mas sem a pretensão de reinventar a roda, mas sim trazer aqueles elementos que, por uma questão até mesmo da idade em que o Código do Consumidor foi construído, não eram passíveis de serem previstas naquele momento. Então, respeitando a estrutura principiológica, atualizando, esse seria, então, o nosso paradigma. Feito isso, passamos para a segunda parte da exposição, que é o tema da inteligência artificial, cujo ponto-chave é a busca da hierarquização dos riscos. Aqui ao meu lado, nós temos talvez a mais nova doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi orientada pela professora Cláudia Lima Marques e, uma semana atrás, eu tive também a honra de participar do exame de doutorado da candidata, que defendeu um trabalho, uma tese belíssima, que foi objeto da nota máxima, diga-se de passagem, e que tratava justamente deste tema, né, dos riscos da... Viu só? Merecido. Da inteligência artificial. Aqui, mais uma vez, estamos diante de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, esse mais recente, em relação ao do comércio eletrônico, mas também já com tempo de estrada, desde 2021. Esse projeto de lei, ele tem uma peculiaridade interessante. Houve um desejo político, digamos assim, que ele se baseasse na experiência europeia, né, que, inegavelmente, está bem mais adiantada do que nós nesses temas. Eu vejo isso com muito bons olhos, quando um país tem a humildade de reconhecer que outros países podem fornecer boas ideias, boas soluções, pelo estado da arte mais avançado que possuem. É claro que isso não significa em nenhum momento que devemos fazer uma importação pura e simples à crítica de institutos.
Não se trata disso. Mas se trata de reconhecer que experiências eventualmente bem-sucedidas podem ser bem-vindas, até mesmo porque em matéria de mundo digital, as fronteiras costumam ser desconhecidas. O que lá acontece, acontece aqui, o comércio é transfronteiriço e assim por diante. Então, esse projeto de lei, ele se baseia justamente numa classificação de riscos, buscando soluções diferenciadas para cada problema. A ideia é que, ao regulamentar a inteligência artificial por meio de um projeto de lei, nós não devemos abrir mão da proteção dos direitos fundamentais e da própria intangibilidade da dignidade humana por força dos riscos das novas tecnologias ou, eventualmente, por força da mera manutenção da ordem econômica pautada por essas novas tecnologias. Há que se buscar, assim, uma compatibilização de resultados. E o que esse projeto, então, traz à discussão, também com a participação da professora Cláudia Lima Marques, poderia ter colocado uma outra foto aqui, mas seria difícil achar uma mais bonita que aquela, então eu achei que aquela seria impactante. Esse projeto propõe, digamos assim, que esses deveres de proteção dos usuários de sistemas de inteligência artificial devem ser tão maiores quanto os riscos que essa inteligência artificial proporciona. E aí o projeto debate um dos temas mais sensíveis, que é a responsabilidade civil decorrente dos danos causados por sistemas de inteligência artificial. E com detalhe, estas regulamentações, como debatemos na sua tese de doutorado, elas devem permanecer sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor, naturalmente, quando a inteligência artificial se projeta em relações de consumo. Então, mais um elemento unificador. Comissão de juristas debatendo o projeto frente a um diálogo de fontes normativas diante de ameaças que não podem ser desconsideradas. Temas que nos preocupam muito nesse projeto de lei e cujas soluções ainda não estão bem claras, à medida que isso avança na discussão legislativa, dizem respeito à discriminação por meio de algoritmos, que é um tema que todos nós tratamos, a opacidade, ou seja, a falta de transparência que toda essa tecnologia proporciona, a dificuldade de controle, que é inegável, e justamente aquele tema que é muito próximo ao comércio eletrônico, que são as barreiras à liberdade de escolha dos usuários. Então, esses são pontos centrais que estão sendo debatidos no Congresso Nacional Brasileiro na atualidade. Vejam que, nesse ponto, é inegável que a inteligência artificial se torna cada vez mais presente, eu diria até mesmo onipresente nas nossas vidas, inclusive para a tomada das nossas decisões. O que muda é que muitas pessoas, por vezes, não se dão conta que estão decidindo com base em robôs. Essa é a questão. Falávamos ontem da tomada de crédito, hoje por inteligência artificial e tantas outras questões. De modo que estes sistemas de inteligência artificial, eles não apenas processam, como também filtram as informações que nós consideramos relevantes. Ou seja, sistemas de inteligência artificial. Isso é muito importante de ser percebido nessa discussão. Eles decidem quais informações são oferecidas dentro das respostas que estamos buscando. E isso é um desafio de grandes proporções. De modo, queridos colegas, que na minha percepção, eu penso que o ponto-chave desse tema da inteligência artificial é que nós estamos diante de uma mudança da pergunta. Não é mais apenas uma questão de como se forma a nossa decisão. Cada vez mais é questão de quem forma a minha decisão. E no momento que isto se projeta, quais os interesses econômicos, políticos ou até mesmo filosóficos de quem está por trás dessa decisão?
coisas que, no tratar com os algoritmos, nós, ao menos pessoas normais, estamos muito longe de chegarmos a uma conclusão. Tá? Eu gosto da figura do declive escorregadio. O que eu quero dizer com isso? Que, em princípio, essas novas tecnologias digitais significam, sem sombra de dúvida, progresso e proporcionam boas coisas. Mas, dependendo do modo como nós embarcamos nessas tecnologias, elas representam esse declive. A figura de linguagem que eu me reporto é quando estamos caminhando apressados pela rua, num dia chuvoso, com folhas na calçada, etc., e quando a gente menos espera, tropeça e pode se machucar gravemente. De modo que a estupefação que todos nós, em diferentes graus, temos pelas novas tecnologias, não pode nos cegar para os riscos desse declive escorregadio. E, finalmente, então, passo ao último ponto, professora Cláudia, da minha intervenção, conforme sugerido, que é o tema das apostas online, que nós chamamos aqui, carinhosamente, entre aspas, de bets. Para mim, esta é a maior ameaça que o Brasil vive na atualidade, porque ela guarda os elementos unificadores que potencializam os riscos dos dois outros âmbitos com agravantes. Eu diria para vocês, que, sobretudo os colegas alemães, que essas apostas online, professor Arthur, estão num ritmo absolutamente descontrolado no Brasil. Um crescimento vertiginoso que até é difícil de explicar. Hoje em dia se aposta em tudo no Brasil. Vocês podem escolher qualquer coisa, se vai chover, se amanhã o time vai ganhar, quantos escanteios haverá na partida, ou, Marcele, cartões amarelos, cartões vermelhos. É inimaginável o que se pode apostar no Brasil. De certa forma, nos inspiramos na tradição inglesa de apostas e talvez tenhamos evoluído em grau de coisas que podem ser objeto de apostas. E isso eu tenho conversado, dialogado muito com a professora Cláudia Lima Marques. Eu considero que, na atualidade, é o grande portal do superendividamento, pelo descontrole que isso tem gerado. Vejam que as apostas online no Brasil, elas são pagas por meio de Pix. Eu não sei se os colegas alemães sabem o que é o Pix, mas é um sistema que foi desenvolvido no Brasil com muita eficiência para transferência automática de dinheiro. Então, por meio de qualquer smartphone, numa operação que não dura mais, Marcos, do que 10 segundos, eu posso te transferir qualquer quantidade e você recebe instantaneamente. E sem nenhuma tarifa bancária. Antigamente havia tarifas bancárias para transferência online, isso não. Então nós temos no Brasil mendigos na rua que pedem esmola por Pix. Eles vêm com um cartazinho assim, por favor, me ajude, Pix tal. É claro que tem que ter uma conta bancária, mas como nós temos um sistema de contas sociais no Brasil, isso não chega a ser um problema. A questão é que o Pix é uma forma muito ágil de ganhar, mas também de perder dinheiro, porque ele sai automaticamente da conta. E além dessa facilidade de apostas online, essas empresas se aproveitam de meios de publicidade agressiva, promessa de diversão e, sobretudo, ganhos fáceis. Como se não bastasse, costumam empregar na publicidade celebridades, ídolos esportivos, pessoas que têm um certo carisma na sociedade, o que torna essa publicidade muito perigosa. Vamos avançar, Caio, aqui? Muito bem. É interessante também notar, nessa parte final, que há décadas os cassinos são proibidos no nosso país, no Brasil. Mas a indústria das apostas eletrônicas, professor Möllers, não escapou da proibição. E isso, de certa forma, é algo que nos inquieta muito no mundo jurídico. Nós temos, basicamente, na palma da mão, como eu expliquei, Marcos, um cassino online no Brasil. Você aposta de qualquer lugar, a qualquer horário, basta que tenha uma conexão à internet. Então,
apostas esportivas e um outro aspecto que nos preocupa muito: jogos eletrônicos com aparência e só aparência de inofensividade, o que é um grande problema frente aos nossos jovens e adolescentes. E no Brasil se comenta muito, dentre outros exemplos, do famoso Tigrinho, que é um jogo eletrônico que é totalmente conformado para atrair crianças por meio de um bichinho simpático e que possui, como disse, apenas aparência de inofensividade. Então, essa indústria das bets, ela se aproveita de pessoas, sobretudo as crianças, que são um público considerado hiper vulnerável frente às deficiências de formação. Então, por meio desses joguinhos que escondem uma atividade lúdica, de prazer, de diversão, eles começam a cativar apostadores desde cedo, o que é um grande e terrível problema no nosso país. Para vocês terem uma ideia, pesquisas demonstram que 52% da população brasileira sente um alto nível de estresse com a sua situação financeira, as dívidas, aquilo que arrecada e as contas que tem que pagar. Sendo que no ano passado, em 2023, 14% da população brasileira, num universo de mais de 200 milhões de habitantes, 14%, já usava de forma recorrente apostas online. E dentre esse universo das apostas online, 40% desses apostadores entendiam que as apostas online representam uma forma fácil de ganhar dinheiro. Imaginem só. E 22% dessas pessoas consideram o que é mais preocupante, Marcos, as apostas online como uma forma de investimento financeiro. É um sangue frio maior que aquele que investe no mercado de ações. Porque mal sabem que no mercado de ações, com conhecimento, você até pode lucrar. Aqui você não tem chance nenhuma. Essa é a questão. Tá? E aí, dentro dessa linha, para encerrar as estatísticas, as pesquisas revelam... Mais um. As pesquisas revelam que 63% de quem aposta online no Brasil afirma que teve parte da sua renda comprometida com esse tipo de aposta. Parte da renda comprometida. E nesse mundo, 23% dos entrevistados deixaram de comprar roupas, 19% deixaram de comprar em supermercados, alimentos, 14% produtos de higiene e beleza e 11% deixaram de tomar cuidados com saúde e medicações. Esta situação é tão grave que conseguiu algo que no nosso país é quase improvável: unir setor bancário, grandes empresários e setores mais progressistas da política, que no dia a dia tem um discurso assim mais de confronto com bancos, com grandes ramos do varejo. E por que essa união? Porque todos se sentem ameaçados com o mundo das apostas online. Essas apostas online, elas levam a um super endividamento que não pode mais ser desconsiderado. E com um agravante, por meio dessas campanhas abusivas, com ídolos do futebol, eles vendem a ilusão do lucro fácil. E o que mais dificulta é que este problema ele adquire uma dimensão internacional. Porque grande parte, Arthur, dessas empresas de aposta estão situadas no exterior. Sabe-se lá onde. E a dificuldade para obter reparação de danos, se não impossível, é muito difícil. Ruína financeira, abandono do trabalho, abandono dos estudos, violência doméstica, aumento do consumo de álcool ou drogas, suicídio
são alguns dos problemas que já vêm sendo levantados pelo vício das apostas online. Num outro tema que nos une bastante, o futebol, e reconheço que com muita vantagem para os nossos visitantes, é sempre bom lembrar, o 7-1 não sai da memória e não sairá tão cedo. Existe uma grande preocupação com a manipulação de resultados de competições esportivas. Porque, como tudo pode ser objeto de aposta, você pode simular cartões vermelhos, cartões amarelos, escanteios, ou até mesmo o resultado das partidas. O que converge para um outro tema, que é muito sensível no crime organizado, que é a lavagem de dinheiro. Além do tema da criminalidade, como referi, há um inegável prejuízo no comércio, no varejo, pelo enfraquecimento da economia. O motivo é simples: as pessoas deixam de consumir porque estão endividadas. E para homenagear o meu colega, Arthur Ferreira Neto, que é um grande professor de direito tributário nessa casa, há, no meu sentir, o senhor pode talvez discordar, claro, uma injustiça de tratamento tributário. Porque apesar do risco que essas apostas online representam, elas estão sendo muito beneficiadas numa grande discussão que está sendo travada no Brasil, que é o tema da reforma tributária. Então, elas ainda foram beneficiadas por alíquotas consideravelmente baixas de tributos. É um outro tema. Atualmente, para encaminhar o encerramento, eu também informo aos colegas que o tema das bets se encontra no Tribunal Constitucional Brasileiro. Existe uma lei que regulamenta as bets, que é essa lei 14.790, do ano passado. Isso, lá em cima. Que é considerada por muitos uma lei absolutamente insuficiente. E por quê? Ao contrário do comércio eletrônico, nós estamos buscando um elemento unificador. Ao contrário do marco da inteligência artificial, esse projeto de lei não foi objeto de debate por comissão de juristas. A sua aprovação foi, como se diz em português, assodada, rápido, acelerada. E isso não permitiu uma grande discussão. Tanto é que ela está sendo objeto de controle de constitucionalidade no nosso sistema de controle abstrato de normas, seria o Abstract Norm Controller, né, no nosso Tribunal Constitucional. E a Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo foi a responsável por ajuizar essa ação constitucional, justamente percebendo os danos que uma regulamentação frágil proporcionam à economia, à geração de empregos e, por que não, à própria tributação. Então, esse aspecto está sendo discutido nesta semana por meio de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. A primeira foi ontem, inclusive. Muito bem. Outro dado interessante para vocês aqui num gráfico, as principais motivações, segundo pesquisas, para o uso recorrente de apostas. Chance de ganhar dinheiro rápido, 40%, possibilidade de retorno alto, 39%, eles se sentem investidores, os apostadores. Vejam só, diversão é um outro tema difícil de combater, a emoção de apostar, aquele rush, aquele spannum, e a oportunidade também de apostar valores pequenos, a lógica da formiga, R$5 hoje, 6 amanhã, e que no cômputo vão fazendo falta. Opa, aqui. Bom, de tudo isso, então, eu encaminho o encerramento para dizer que, quando nós analisarmos todas essas questões que envolvem comércio eletrônico, a inteligência artificial e o mundo das apostas, no sentido de verificarmos se as soluções legislativas são suficientes ou não, nós temos que nos basear em alguns critérios. O primeiro é a relevância dos bens jurídicos ameaçados. Quanto maior a relevância, maior deve ser a atenção do Estado destinada à proteção desses bens.
Da mesma forma, o segundo critério que eu proponho é a intensidade do perigo. Quanto maior for a ameaça, maior é a necessidade do Estado, por meio da legislação, intervir de forma protetiva. Outro aspecto que eu acho importante debatermos são os meios possíveis de defesa, aspecto que tocaria a ação subsidiária do Estado. A pergunta aqui é: até que ponto a sociedade tem condições de, por si só, se defender dos riscos da inteligência artificial, do comércio eletrônico ou das apostas online? Quanto menor for essa possibilidade, mais devemos esperar do Estado em termos de proteção por meio de regulação. E também, obviamente, uma ponderação entre bens e direitos, que envolve a distribuição de ônus decorrentes de novas tecnologias. Ou seja, em que medida uma intervenção estatal por meio da regulação provoca uma lesão à liberdade das pessoas ou não. Isso também tem que ser ponderado. E, finalmente, o número de potenciais vítimas dos danos, que no caso do mercado de consumo, da inteligência artificial e das apostas, num cenário de internacionalização do tema, é nitidamente muito elevado. E encerrando, eu diria, professor Mehlers, que se num passado nós estudávamos o contrato social dentro daquela perspectiva de o que estamos dispostos a renunciar para viver em segurança, para viver numa sociedade organizada, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke debateram isso durante séculos. Me parece que esse contrato social volta nos dias atuais para que nós possamos debater. Nós não queremos abrir mão dessas tecnologias, mas o que estamos dispostos a abrir mão para viver com essas tecnologias? E esse é o grande aspecto. Nós não defendemos aqui, seja no comércio eletrônico, na inteligência artificial, na regulamentação das apostas online, que devemos jogar porta fora as novas tecnologias. O que nós defendemos é que o direito que tutela todo o grupo de vulnerabilidades não pode desconsiderar ameaças potenciais ou efetivas. Ele deve se manter vigilante e ativo. E esse é o grande elemento unificador que eu destacava aqui. E nós constatamos que, em matéria de Brasil, ainda há um estado de omissão legislativa nesses 3 pontos. A legislação ainda não é suficiente, porque o Estado falha no seu dever de proteger eficazmente as pessoas nesses temas relatados. Por ocasião da confraternização lá na professora Cláudia, o Marcos me perguntou, entre uma carne e outra, se eu ainda me dedicava ao tema da Drittwirkung, ou seja, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Marcos, tudo isso é Drittwirkung. Os entes que fazem comércio eletrônico, inteligência artificial, apostas online, não costumam ser o Estado. O Estado até pode ter uma participação nessas questões, na inteligência artificial, no judiciário, por exemplo. Mas o dia a dia dessas ameaças se projetam no tráfico jurídico privado. Então, gostemos ou não, nós não escapamos da Drittwirkung. O que eventualmente podemos debater, professor Mehlers, claro, é a intensidade como resolveremos esse problema. E aqui os diálogos institucionais são a ferramenta efetiva, que envolvem juristas, que envolvem políticos, que envolvem governantes e, por que não, os próprios empresários do setor. Essa era, então, a minha contribuição. Agradeço imensamente pela atenção dos senhores. Muito obrigado. Estimadíssimo professor Marcelo, muito agradecido pela instigante palestra. De fato, esse também é um tema das BETs que muito me interessa na parte do direito tributário. E, portanto, inclusive, fui contratado ano passado para dar parecer a uma dessas BETs, mas eu acho que eu fui a única pessoa no Brasil que ganhou dinheiro com elas, né, e não gastou. E como não tenho nenhum tipo de confidencialidade, acho que até, se me permite, eu teria algumas ideias, talvez até para nós escrevermos junto um artigo, talvez no futuro, né?
que eu concordo integralmente que as bets hoje são a maior ameaça, não só para o superendividamento, mas para a própria formação da cidadania em geral. As pessoas estão se deteriorando graças ao gasto, a esse tipo de atividade que não dá retorno nenhum em termos econômicos e produtivos. Mas e aí pode achar que eu estou puxando para o meu lado, né? Mas o grande motor da regulamentação das bets é a arrecadação, é o tributário. Se não tivesse potencial de arrecadação, provavelmente esse seria um problema a ser tratado daqui a uns 10, 20 anos, quando a questão realmente se tornasse insuportável. Então, exatamente dentro desse trabalho que fiz, né, tive um conhecimento assim mais profundo do modo de operação, antes da regulamentação, antes da lei de 2023, inclusive eu entreguei o parecer um dia antes de vir a medida provisória, o que em grande medida depreciou o trabalho que foi apresentado. Mas naquela ocasião, pelo menos 4 elementos eu ali pensei, algo para talvez pensarmos junto no futuro, acerca de como o Estado deve regulamentar esse tipo de atividade que é tão grave à população brasileira. Em primeiro lugar, não há se pensar em regular a atividade no país se não tiver algum controle também em relação ao uso de VPNs. Na medida em que, né, provavelmente com a regulamentação e a exigência de que as empresas tenham também sede no Brasil, principalmente para fins de tributação, é evidente que a concorrência internacional ainda vai continuar. E, portanto, quem está disposto a ter rentabilidade nas apostas saberá que, usando o VPN, vai conseguir encontrar aqueles que fazem apostas com maior rentabilidade, com maior prêmio prometido. Então, se não tiver controle de uso de VPN, entendo eu que é uma questão que sempre vai ser possível bypassar, passar ao lado da regulamentação do Estado. O segundo ponto que destaquei nesse estudo é que o foco da tributação deve ser a fonte pagadora dos prêmios. Então, tributar e punir, eventualmente deslize, a fonte pagadora, quem faz o pagamento desses prêmios. Na medida em que, antes da regulamentação, as empresas, e elas estão quase todas sediadas em Malta, a gente sabe onde elas estão. Todos os né, sistemas de controle estão em Malta. E, portanto, sem essa fonte de pagamento no Brasil, se torna absolutamente inviável a operação. Né? Claro que a pessoa pode acessar o seu celular por um VPN, mas se não tiver alguém que consiga garantir o pagamento aqui no Brasil, essa operação fica inviabilizada. Em terceiro lugar, foi mencionado aqui, a responsabilização pessoal dos divulgadores, né? Porque esses certamente contribuem muito na divulgação de uma atividade que certamente não é saudável, né? Ela até pode ser tolerada, mas saudável ela não é. E em quarto lugar, é algo que toca aqui a parte tributária e que não está no mote do Estado que regulamenta, é destinar 100% do valor arrecadado a programas de educação e a fundos de reparação de danos àqueles que desenvolvem atividade de jogos. Porque percebe, se a gente tira a possibilidade do Estado ter interesse na arrecadação, pode ter certeza que também vai ter, talvez, um pouco mais de interesse do Estado em controlar essa atividade, né? O Estado, a partir do momento em que ele é sócio dessa atividade econômica, há espaço para grandes desvios no que diz respeito à atuação do Estado nesse novo setor econômico. Mas a última coisa que eu diria é que, na minha visão, é evidente que essa atividade não vai diminuir na medida em que é uma nova tecnologia, e novas tecnologias, quando continuam sendo eficientes, elas não são espontaneamente abandonadas. Então, não adianta imaginar que simplesmente mais educação da população vai permitir que haja algum controle. Realmente vai ser necessário uma regulamentação intensa e, de novo, puxando para o meu assado, né, a carne, eu acho que o tributário tem que ser a principal solução. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante exposição e passo, então, para a nossa debatedora de hoje. Não, peraí, acho que tem que apertar mais um aqui, ó. Ainda não? Então, pega esse aqui. Alô, agora com som. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria aproveitar o embalo aqui do Papo das Bets para trazer também algumas informações relevantes. Parece que foram, se não me engano, 89 empresas, né, que se inscreveram e cada uma pagou o valor de 30 milhões de licença.
inicial, para vocês terem ideia da lucratividade desse negócio, né, no Brasil. Uma outra informação relevante, preocupante, é que a população carente está usando o dinheiro que eles recebem de subsídio do governo, do Bolsa Família, né, que é um dinheiro, enfim, que seria destinado a ajudar realmente na sobrevivência, na alimentação das famílias que têm poucos recursos, está sendo usado né, nos jogos de azar, nas bets online. E uma outra, enfim, são muitas preocupações, a gente vê muitas práticas abusivas e a gente vê como o nosso CDC, né, apesar de ter mais de 30 anos, ele consegue acolher e trazer pelo menos alguma proteção. Por exemplo, para as práticas abusivas que a gente vê aqui, né, de publicidade enganosa, como o professor Marcelo colocou. As bets, elas estão sendo divulgadas como uma forma de investimento, né? Como ganho fácil. A gente teve aí escândalos envolvendo influenciadores digitais que atingem assim, a milhões de pessoas, até, enfim, crianças que estavam usando versões demo, né, que realmente jogavam ali online e ganhavam, porque não era a versão verdadeira do jogo, né? Não era a versão verdadeira do aplicativo de aposta. Então, não, vejam como é fácil ganhar. E aqui fica, eu acho que uma primeira reflexão, né, um primeiro questionamento sobre, enfim, a responsabilidade desses influenciadores digitais. E a gente tem um outro problema grave, né, que são as crianças que estão fazendo uso, né, desses aplicativos de bets. A gente tem a previsão nessa lei que veio regulamentar do uso de inteligência artificial para reconhecimento facial e assim tentar, digamos assim, né, impedir o acesso das crianças. Mas aí gera mais uma preocupação, né, porque olha os dados sensíveis que vão estar sendo coletados, enfim, né, no momento em que o Brasil, enfim, sequer tem ali todos os desdobramentos, toda a legislação, todo o arcabouço necessário, né, para a proteção em face dos riscos do uso da inteligência artificial. Mas, então, gente, voltando aqui, feito esses comentários que eu queria fazer sobre essa questão das bets, eu queria, enfim, cumprimentar todos aqui presentes, né, e todos os professores, na pessoa da doutora Cláudia Lima Marques, minha orientadora do mestrado e do doutorado. E eu queria aproveitar para agradecer a todos, né, pela saudação, pelos cumprimentos que recebi aqui do professor Marcelo e de todo o público, e explicar um pouquinho para vocês sobre o que eu defendi. Né? O nome da minha tese foi Por uma nova leitura da teoria da qualidade, rumo à proteção dos consumidores em face aos riscos da inteligência artificial. E eu tratei da responsabilidade civil dos sistemas de inteligência artificial pelo viés consumerista e pela teoria da qualidade, o que foi realmente uma inovação. Tá? Esse tema não tinha sido abordado por esse aspecto no país. E eu vou rapidamente aqui, tá? Só marcar alguns resultados que eu obtive, principalmente porque eles estão linkados com a palestra do professor Marcelo, onde ele destacou muito os riscos das novas tecnologias. Tá? Então, alguns desses resultados foi que no campo da inteligência artificial, que a abordagem regulatória ela é toda baseada na classificação de riscos, né? Como a lei, o regulamento da União Europeia, né, o Artificial Intelligence Act, e o projeto de lei brasileiro, né, que, como o professor falou, é inspirado na legislação europeia, que é o projeto de lei 2338 de 2023, que ainda está em tramitação no nosso Congresso Nacional. Então, ambos os modelos eles seguem a lógica da precaução, segundo a qual as tecnologias de alto risco devem ser proibidas ou rigorosamente reguladas antes da sua introdução no mercado. E a segurança, então, é tratada de uma maneira mais robusta. Já no CDC, né, ele prevê que, quando o risco é normal e previsível, ele pode ser tolerado. Mas, quando o risco se torna anormal ou excessivo, ele é classificado como um defeito.
E, no caso da inteligência artificial, tem uma linha muito tênue, né, entre utilidade e risco, especialmente nos sistemas de aprendizado de máquina, que podem evoluir de maneira inesperada, maximizando assim os riscos e reduzindo a possibilidade de controle sobre eles, também devido à opacidade desses sistemas. E isso, então, desafia, né, a tradicional teoria da qualidade, que foi trazida pelo CDC, que foi originalmente pensada, então, para produtos com riscos previsíveis e controlados. Então, nesse cenário, né, eu entendi que a regra devia ser diferente. Então, quando os riscos eles não são conhecidos ou são potencialmente catastróficos, como no caso de alguns sistemas de IA, então venha a ser necessário proibir o uso dessas tecnologias até que a sua segurança seja comprovada. Então, enfim, eu entendi que a legislação vigente, né, se mostra insuficiente para garantir a proteção dos consumidores no que tange à responsabilidade e à prevenção de riscos, além de ser ineficaz para a reparação de danos causados por sistemas de IA. Enfim, a tese vai bem mais além. Eu trago uma proposta, inclusive, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, por meio do projeto de lei 3514, que foi abordado aqui pelo professor Marcelo. E, nesse âmbito, eu também queria aproveitar para trazer mais uma pergunta para o professor Marcelo, porque, na verdade, a gente tem, né, professor, a gente tem um decreto que é muito parecido, né, com o projeto de lei. E a gente tem aí, enfim, a passagem de muitos anos desde a concepção desse PL, que é de 2012. Então, eu queria que o senhor abordasse um pouquinho, enfim, né, sobre se entende ainda que seria importante, né, a aprovação desse PL, qual a diferença, né, do decreto para uma lei. E, para encerrar aqui, enfim, a minha breve participação, eu queria também saudar, né, gostaria de saudar aqui a professora Caroline Meller-Hanisch, né, que eu já conhecia, que tive o prazer de conhecer ano passado em Munique, quando eu participei, então, junto com a professora Cláudia e outros estudantes do workshop dessa incrível rede, né, Alemanha-Brasil. E gostaria também, enfim, acho que de agradecer mais uma vez o CDA, o nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, que é muito importante, enfim, né, para o fomento dessas pesquisas e por todas as oportunidades que eu tive por meio de prêmios Viagem e de pesquisa na Alemanha, que enriqueceram muito a minha trajetória acadêmica. Eu gostaria de brevemente comentar, eu fiquei encantada, professora Caroline, com a sua fala. A gente vê como realmente precisamos de mais debate, né, de mais estudo, de mais pesquisa sobre esse tema da sustentabilidade no Brasil. Me parece que vocês estão assim mais avançados. Eu acho que desde por esse viés que a professora trouxe, né, que foi enfim, sobre esse viés ético e moral, além do dever jurídico, mas acho que mostrou que parece que o cidadão alemão, né, e que o cidadão da União Europeia ele tem já uma consciência mais elevada, mas eu realmente fiquei encantada pela sua colocação, pela sua constatação de que é um peso muito grande, né, para o consumidor, deixar ele a cargo de promover essa sustentabilidade. E eu queria lhe fazer uma breve pergunta. Deixa eu ver aqui. Na sua opinião, qual seria, então, né, a senhora trouxe várias contradições, mas eu gostaria de saber, na sua opinião, qual seria o maior desafio para a efetividade do consumo sustentável e que medidas foram tomadas no âmbito da União Europeia para superar esse desafio e que poderiam ser um bom exemplo para a gente, pelo menos, iniciar aqui no Brasil. E, assim, eu, enfim, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de participar, e passo a palavra para o presidente de mesa, direto, para que ele possa encaminhar. Você que sabe? Bom, muito obrigado pela sua... Muito obrigado pelas suas gentis considerações e a questão direto ao ponto.
A questão versa sobre em que medida o atual decreto, que é a norma vigente que tenta regulamentar estas questões de comércio eletrônico, é suficiente ou como isso demandaria aperfeiçoamento. Esse decreto, de fato, é o que até hoje, em termos de solução normativa, foi possível ser feito justamente pela falta de acordo no parlamento em torno de uma proposta de legislação mais efetiva. Funciona mais ou menos como um step de um veículo. Ele faz a sua função de uma forma deficitária, porque como um decreto se trata, ele não pode, evidentemente, avançar em temas não versados na legislação, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. Não é a solução ideal, porque decreto, como sabemos, é uma forma de permitir uma reação rápida há situações que se modificam com velocidade, onde o debate legislativo não alcança a velocidade necessária. Então, na condição de um ato administrativo feito pelo Poder Executivo, o decreto tenta oferecer respostas mais rápidas, mas está muito longe daquilo que buscamos, que seria uma regulamentação legislativa mais abrangente e que vá direto ao ponto. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, die du gestellt hast. Da könnte man vieles zu sagen. Ich greife einfach mal 2 Punkte heraus, von denen ich denke, dass sie wirklich vorbildhaft sind, aber wo auch Brasilien gut schon aufgestellt ist. Der erste Punkt ist, wir müssen tatsächlich überlegen, welche Anreize können wir setzen und an welchen Stellen helfen nur Verbote. Bei dieser Glücksspielsache ist womöglich einfach angesagt, das zu verbieten, wie die Casinos auch verboten sind. Und genauso werden manche nicht nachhaltige Produktionsprozesse eben verboten werden müssen. Da genügt es nicht, entsprechende Anreize zu setzen. Und an der Stelle das richtige Augenmaß zu haben, ist, glaube ich, eine wichtige Lösung. Und die andere, dass wir die Rechtsgebiete nicht mehr so getrennt voneinander denken. Das ist Zivilrecht, da geht es um Privatautonomie, das ist öffentliches Wirtschaftsrecht, da geht es um etwas anderes. Und ich glaube, da ist Brasilien vielleicht sogar fortschrittlicher als die Europäische Union und sicherlich als die traditionelle deutsche Dogmatik. Alles Weitere vielleicht wenn wir etwas mehr Zeit haben. Dankeschön. Então, encerramos. Temos perguntas para o público, então. Não sei, alguém alcança o microfone? Ok. Esse aqui tem som agora? Está dizendo que aqui ele não tem som. Vamos passar. Alô. Não, mas aqui está funcionando isso. Aqui está funcionando. Acredito. Não está ouvindo? Não está ouvindo. Não está ouvindo. Alô. Agora sim. Então pode se identificar e fazer a pergunta. Me chamo Gabriel, sou estudante da Faculdade de Direito. Primeiramente, parabenizo a toda a organização, os professores, tanto alemães quanto brasileiros, a doutoranda. A apresentação está incrível. A minha pergunta é mais voltada para a questão das bets. Atualmente, as bets no Brasil representam em torno de 1% de todo o PIB nacional. E o brasileiro é o cidadão mundial que mais gasta nesse ambiente. Nós acabamos passando os ingleses em muito. Partindo desse ponto, principalmente na questão dos riscos, da possibilidade de riscos que o professor Marcelo elencou, até onde seria necessário suspender a atuação das bets no Brasil até que seja devidamente regulamentado esse ponto, justamente dado a alta capacidade destrutiva desse ambiente. Essa é a minha pergunta novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, rapaz. Ouvi todas? Ok. Já anotou, então? Tá.
Ja, vielen Dank. Ich habe nur 3 ganz kurze Anmerkungen. Marcelo, die eine ist, ich habe in der letzten Zeit ein paar Tagungen besucht in Europa und auch in Asien und mir ist eine Sache klar geworden und das hast du so toll auf der einen Folie kurz vor der Rutschbahn klar gemacht. Wer trifft meine Entscheidung? Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, dass wir sehen müssen, dass wir einen ganz neuen, verletzlichen Verbraucher haben, wo wir wahrscheinlich alle dazugehören, wo man früher sagen konnte, wenn man vernünftig ist, kommt man schon zurecht mit hinreichender Information. Und aber das ist, glaube ich, wirklich eine neue Aufgabe, dass man sozusagen dunkel beeinflusst wird und eben fürchterlich verletzlich ist in dieser digitalen Welt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was du ja auch ganz deutlich, ich will das nur unterstützen. Das Zweite zu den Wetten. In der Tat, es ist unfassbar, was alles gewettet wird. In Europa gab es jetzt einen Fall, da hat das Fußballspiel gar nicht stattgefunden, aber es wurde ein Ergebnis ausgeworfen und man konnte darauf wetten. Es interessiert auch, glaube ich, gar nicht, ob das Fußballspiel oder ob man eine Kompetenz hat. Wie soll man eine Kompetenz haben, wie viele Ecken es gibt oder wie viele rote Karten? Und also es hat nicht stattgefunden und man hat einfach die Wette auch ausgezahlt. Ja, also es war 2-1. Das wahrscheinlichste Ergebnis ist nicht 7-1, sondern 2-1 im Fußball. Und wenn du immer 2-1 tippst, hast du eine relativ große Chance. Und ich muss das auch wirklich nochmal sagen. Ich finde das absolut verantwortungslos, dass prominente Fußballer, die genug Geld verdient haben in ihrem Leben, ja, gerade dafür Werbung machen. Ja? Und ich habe eine gewisse Schwäche für Fußball, wie du weißt, in der Halbzeit. Man kann diese Wetten dann, ja, du hast alles gesagt, aber ich finde das wirklich schlimm, dass die Leute nicht Verantwortung für ihre Fans, ja, wahrnehmen. Aber die dritte Sache, die ist die einzig wirklich rechtliche, die ich sagen möchte. Man kommt sich ja wirklich vor wie einem Zeitsprung. Ne? Und deswegen hatte ich dich beim Essen gefragt, machst du immer noch Drittwirkung, ja? Oder Schutzpflichten? Ja? In den 90er Jahren haben wir darüber diskutiert, also ich zum ersten Mal, aber da hat man ja schon auf die 70er Jahre geschaut. Aber es kann wirklich sein, dass jetzt mit diesem verletzlichen Verbraucher in der digitalen Welt, aber auch im Thema Nachhaltigkeit und Erhalt unseres Planeten nochmal neu die Diskussion aufkommt, ob man unser Privatrecht eben auch nutzen muss, um diese Ziele zu erreichen. Und dann kommen die alten Themen wie Drittwirkung und Schutzpflicht des Staates neu. Und das ist ja genau, was du sagst. Es ist halt nicht nebeneinander, ne, das Privatrecht und andere Rechtsgebiete oder Pflichten des Staates, sondern das kommt alles zusammen. Und das war jetzt ja gar nicht provokant gefragt, ne? Machst du immer noch Drittwirkung, sondern heute ist nochmal klar geworden, es ist einfach immer wieder und neu ein großes Thema. Ja, vielen Dank auch für die tollen Vorträge. Temos mais? Mas tinha mais algumas ali. É. 2 Vormerkungen. Wir haben eine und wahrscheinlich in Deutschland sogar die einzige Forschungsstelle für Sportwetten, sodass wir da vielleicht uns auch kontakten können. Und ich bin seit 15 Jahren in China und in China ist es ein Riesenproblem, die Sportwetten. Warum? Weil es da Tencent gibt. Das ist wahrscheinlich der größte Spielehersteller der Welt und den wollte man erstmal groß machen. Also da haben wir wirklich auch dieselben Probleme. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich intradisziplinäres Arbeiten, modernes Wirtschaftsrecht, denkt automatisch immer auch den Wettbewerber mit, immer auch die Behörde mit, immer auch Private mit. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Soziale Marktwirtschaft, umweltsoziale Marktwirtschaft, ein Terminus, den Fickinger schon im Jahre 2000 benutzt hat. Das sind Werte, die, glaube ich, Brasilien, ich glaube, Deutschland, Europa ausmachen, die aber im Wettbewerb stehen zu Manchester-Liberalismus, wie man ihn in China hat, wie man ihn auch vielleicht in den USA hat, wo ganz einfach der Staat erstmal negativ besetzt ist. Also uns muss es gelingen, diese Themen auf die internationale Ebene zu bringen, so wie wir den
Umweltschutz inzwischen ja nicht mehr nur als Staatsaufgabe verstehen, sondern auch als Aufgabe Privater. So wie wir vor 2 Jahren die Steuerparadiese ausgetrocknet haben durch eine internationale Steuer von 10%, warum denn nicht auch Cybercrime? Oder diese Spielwetten, ja, als internationales Thema aktiv bei G20 vortragen, um zu sagen, wenn die ganzen Anbieter im Ausland sitzen und wir sie ja nicht fassen können, brauchen wir die internationale Regel. Peço desculpas, mas mais uma pergunta então, porque a professora tem que pegar um voo e então a Ja, última pergunta eu ich wollte auch nur infelizmente ganz- vou limitar as 4 perguntas, pode ser? Claro. Professora. Nur ganz kurz 2 Dinge. Also erstens wollte ich auch noch ergänzend, also ich bin Richterin am Oberlandesgericht und wir haben mit diesen Sportwetten zu tun. Also die sind auch in Europa ein ganz großes Problem. Und da muss man auch sagen, hat auch zum Beispiel in Deutschland versagt auch der Staat ein Stück weit, weil er will eben, also es gab traditionell staatliche Monopole für Glücksspiel der einzelnen Länder und man will auch auf diese Einnahmen nicht verzichten, auch auf die Steuereinnahmen nicht verzichten und deshalb weigert man sich eigentlich, das wirklich auszutrocknen. Es gibt aber auch jetzt innerhalb der Europäischen Union sitzen die Sportwettenanbieter insbesondere in Malta. Und nur um zu zeigen, wie massiv das wirtschaftliche Interesse ist. Also der letzte Schachzug war, dass Malta ein Gesetz erlassen hat, wonach es gegen den maltesischen Ordre public verstoße. Urteile anderer Gerichte, zum Beispiel eben deutscher Gerichte, wo hier Spielverluste zurückgefordert werden, weil Menschen in Deutschland gespielt haben mit maltesischen Anbietern, ohne dass die eine gültige Lizenz in Deutschland hatten. Und dann fordern die das jetzt vor den Gerichten zurück. Und da hat also Malta ein Gesetz erlassen, dass die Vollstreckung gegen den Ordre public. Also es ist völlig irre und das Ganze hat auch eine massive volkswirtschaftliche Bedeutung natürlich. Ich wollte noch eine Anmerkung zu Caroline. Ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, das ist wirklich richtig und wir sollten da auch offen drüber sprechen und das offen, wie du es gemacht hast, dass also das eben nicht alles zusammenpasst, sondern dass wir da wirklich Zielkonflikte haben, konfligierende Regulierungsziele. Was mich so ein ganz klein bisschen, also du hast jetzt stark hier so eine ethische, auch moralische Dimension. Ich würde schon noch mal betonen wollen, dass diese Nachhaltigkeitsziele mittlerweile doch auch stark verrechtlicht sind. Also in der Europäischen Union, aber auch natürlich verfassungsrechtlich, sodass ich schon meine, also das ist nicht nur moralisch oder vielleicht auch nicht primär, sondern wirklich, aber siehst du wahrscheinlich auch nicht anders, ne? Sondern da geht es halt tatsächlich um konfligierende rechtliche Ziele. Du hast recht. Da minha parte, gostaria só de agradecer as valiosas contribuições dos colegas e que, enfim, não foram perguntas, mas sim contribuições que contribuem muito para que eu leve esse tema adiante nas minhas reflexões e conto massivamente com a rede de pesquisa Brasil-Alemanha para que nós possamos, professora Cláudia, seguir debatendo os temas. Em face do adiantado da hora, eu proponho que eu te responda depois em apartado a questão para não prejudicar o voo da querida Caroline, sou pena dela não estar depois em Halle para me receber brevemente. Então, eu devolvo a palavra à professora Cláudia Lima Marques para encaminhar o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado. E queria, de coração, nesse início de encerramento, não é? A palavra final será da professora Beata Gisel. Eu queria, em nome da nossa organização, porque fazemos tudo muito cooperativamente, eu acho que é um dos segredos da nossa rede, é a cooperação e o diálogo entre iguais, não é? Academicamente e também como pessoas, não é? Pessoas que querem
o bem do mundo e a melhoria das condições dos consumidores. Acho que esse é o nosso segredo, né, do sucesso. Então, queria agradecer em nome de todos os colegas da Rede Brasil-Alemanha esse belíssimo seminário que contou com a participação, veja aqui o professor Augusto, professor Fábio, né? Professor Estevan Nader, que veio de Tucumã para estar conosco, muito obrigado, e que abre uma nova linha de participação com a Argentina, não é? E, no nome desses 3 professores, queria agradecer todos os professores que fizeram palestras, os professores jovens da Alemanha e do Brasil, que participaram ontem em um belíssimo seminário. E nós crescemos muito durante esses 2 dias. Eu até proponho, não conversei com a professora Beata, mas que fizéssemos um novo livro conjunto, com reflexões sobre as mudanças na proteção do consumidor, os desafios na proteção do consumidor hoje frente ao mundo digital e o objetivo de sustentabilidade, e que foi também demonstrado pela querida professora Caroline Mella-Hanicht. Eu não tive tempo de fazer a minha pergunta, mas faço agora, não é? Que realmente essa aproximação das disciplinas mostra os limites do próprio direito, não é, para mudar uma realidade. Então, eu gostei muito de suas reflexões mais filosóficas, e porque o professor, meu orientador, que faço uma homenagem também, Eric James, né, infelizmente falecido esse ano, ele afirmava que no mundo contemporâneo, ele chamava de pós-moderno, não é? As normas mais importantes são as normas narrativas, narrative normen, né, ele dizia, e que são normas que narram objetivos e que colocam todas as outras normas para serem interpretadas por elas, como se fosse uma nova interpretação teleológica, né, no telos das normas. Eu acho que isso que o modelo europeu do Green Deal está nos dizendo, não é? É que nós temos que interpretar o direito privado e o direito do consumidor não só como empoderamento do consumidor, mas como um novo telos. Não é mais a law in economics, a economia ou as outras coisas, mas agora é uma espécie quase de sobrevivência mundial unida através da sustentabilidade. Então, muito, muito obrigado também por esta belíssima, esse belíssimo reflexão. Bem, então eu queria agradecer a todos os palestrantes, mas agora é um momento também de agradecer aos nossos queridos, vamos dizer assim, apoiadores, não é? Eu queria pedir ele não está aqui porque está trabalhando, obviamente, mas queria pedir uma salva de palmas para a Adi Sanches e todos os nossos colegas que organizaram os breaks. A Adis já está aposentada, mas mesmo assim ela continua ajudando. Adis, agora sim. Queria também pedir, de forma muito especial, um agradecimento para os jovens que deixaram seus afazeres, suas aulas, até mesmo suas provas, e para estarem conosco, assim como os nossos pós-doutorandos, e queria fazer na pessoa do Caio. Muito obrigado, e todos os Angels. Incansáveis para que os professores se sentissem bem-vindos aqui na Faculdade de Direito. Realmente foi um workshop muito frutífero, muito inspirador. Acho que também nos deu muitas ideias de pesquisas individuais e coletivas, mas uma coisa ficou certo, é que nós estamos apenas começando. Parece um renascimento, não é? E a Porto Alegre, especificamente, o Rio Grande do Sul,
eles estão renascendo, né? Renascendo desse terrível problema climático que tivemos e que nós agora soubemos enfrentar, mas sabemos que virá novamente. Então, me parece que é um bom momento para reativar os nossos estudos e incluir essa nova e brilhante geração de pesquisadores que se apresentou aqui no nosso workshop para enfrentar, vamos dizer, os desafios do futuro. Realmente, eu fico muito, muito agradecida. Agradeço aqui a pessoa do Marcelo Schenk-Duck, nosso novo professor, que fez concurso e agora vai estar oficialmente como professor de Direito Administrativo, mas no coração como professor de Direito do Consumidor, não é? E também agradecer aqueles nossos fiéis colegas que sempre estão conosco, na pessoa do professor José Alcebiades de Oliveira Júnior, nosso professor titular de Sociologia, que esteve aqui conosco todo o tempo, nos ajudando, inclusive em maravilhoso jantar ontem. Muito obrigado, professor, porque isso também é importante, não é? Essa convivência também marca o nosso workshop. Então, muito obrigado, e eu passo a palavra para a conclusão à nossa querida professora, doutora Beate Gisel. Ja, liebe Claudia, ich schließe mich diesem Dank an dich ganz besonders, aber an uns, an euch alle wirklich von Herzen an. Ich glaube, es war ein großartiges Erlebnis, dass wir hier unsere Arbeit fortsetzen konnten, durften, einschließlich auch der schönen Begleitereignisse wie gemeinsam essen, gemeinsam trinken, auch mal auf dem Gang ein Gespräch führen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass wir uns außerordentlich willkommen gefühlt haben. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist auch nicht selbstverständlich, und ich möchte auch den Studierenden, den Angels nochmal ganz, ganz herzlich danken für die großartige Betreuung. Das war wirklich sehr wertvoll und man fühlt sich dann ein bisschen wie zu Hause in Porto Alegre. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und inhaltlich wurde ja jetzt auch schon viel gesagt. Ich glaube, wir haben wirklich gesehen, und da möchte ich vielleicht an das, was Caroline gesagt hat, auch noch mal kurz anknüpfen. Die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich in manchen ihrer Rahmenbedingungen für uns, seien sie nun sozusagen tatsächlicher Art Klimawandel, oder seien sie auch nur politische Stimmungen, eine gewisse globale feindliche Tendenz gegen Multilateralismus und Kooperation. Das stellt uns vor große Herausforderungen, und ich glaube, es ist wirklich auch unsere Aufgabe als Wissenschaftler, dass wir den Verbraucherschutz und das Verbraucherrecht unter diesen neuen Rahmenbedingungen konsequent weiterdenken, mit bekannten Modellen, aber natürlich auch mit neuen Ideen und neuen Instrumenten und Modellen. Und deshalb freue ich mich sehr über dieses Format und dass wir 10 Jahre zurückblicken können. Aber ich denke, wir können auch mit Zuversicht nach vorne blicken, dass das nicht der letzte Workshop war, sondern dass wir bald in Deutschland vielleicht das nächste Mal uns wieder treffen werden. Ich denke, wir werden das unter uns deutschen Kolleginnen und Kollegen auch zeitnah besprechen, wo, was, wie, in welchem Rahmen ganz genau. Also ganz, ganz herzlichen Dank, und ja, ich rufe uns allen ein, weiter so zu. War schön hier, ist schön hier in Brasilien. Bem, aproveito para convidar a todos para em 21 a 27 de julho nós continuarmos essa reflexão. A Rede Brasil-Alemanha de Pesquisas em Direito do Consumidor estará presente em Buenos Aires, no congresso da International Association of Consumer Law. Vamos lá. Obrigado mesmo, professor.
Está encerrado a sessão.